Então, lembrando, né, que nós acolhemos pessoas, não é isso? Encarnadas e desencarnadas. Se a gente enxerga ou não enxerga também não é o detalhe. O importante é a gente saber que estamos rodeados pelo plano espiritual, né? Então, quando a gente chega na casa, nós estamos chegando. A casa funciona 24 horas. Né? E com essa certeza a gente chega com carinho, né, com respeito, coloca uma musiquinha, não sei como é que é nas casas, né, mas é sempre bom ter uma música suave tocando para que quem chegue já entre naquela frequência vibratória, alguma mensagenzinha para a pessoa ocupar a casa mental, com uma leitura, né, tudo isso ajuda. Então, sempre vai existir uma pessoa para fazer a recepção. Já comentamos isso ontem. Essa pessoa que recebe, ela tem que ter ciência de todas as atividades da casa e tem que ter um bom conhecimento doutrinário também, porque é ela que vai ser o cartão de visita, né? É ela que vai fazer o primeiro acolhimento. Então, não se coloca uma pessoa inexperiente nessa função, né? Porque ela vai ficar constrangida. Porque qualquer coisa que a pessoa venha perguntar, ela não vai saber. Então, ali fica alguém que entende um pouco do funcionamento da casa, né? E também do conhecimento doutrinário para poder encaminhar ou não, se for necessário, a pessoa talvez nem precise de atendimento fraterno, foi o que a gente viu ontem. Então, na recepção, que é o ato ou efeito de acolher pessoas com carinho e atenção. Então, o recepcionista é aquela pessoa que tem que abrir um sorriso muito grande e largo e dizer seja bem-vindo. Né? Então, para que a pessoa, no primeiro momento, já sinta que a casa, né, está recebendo com todo carinho. Então, não pode ser uma pessoa tímida, não pode ser uma pessoa fechada, né? Tem que ser uma pessoa que seja um pouco mais aberta no sentido de alma, né? Aquela pessoa assim que todo mundo gosta, sabe? Aquela coisa do acolher. A gente tem que perceber que nós estamos ali em nome de Jesus. Nós somos uma casa do caminho. E como casa do caminho, nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos acolhendo alguém que vem em busca de algum lenitivo para as suas dificuldades, para os seus desafios, seja o que for. Então, ato ou efeito de acolher a pessoa com carinho e atenção. Então, nessa recepção, vai ter uma apresentação mínima, né? Eu sou a fulana de tal, seja bem-vindo à nossa casa, né? Se você percebe que a pessoa já é frequentadora assídua, né? Você convida ela para sentar e aguardar a palestra, ou pergunta se ela gostaria de fazer, né, alguma coisa, ou se ela tem alguma situação em que ela gostaria de conversar com alguém, porque às vezes ali no começo, na recepção, às vezes é inviável, né? É só o acolhimento mesmo, às vezes não dá para a gente conversar muito. Dentro dessa conversa inicial, então você já pode fazer um encaminhamento, ou para o atendimento fraterno, ou então para o setor de estudo ou trabalho, seja aquilo que a pessoa veio. Eu vim assistir a palestra. Beleza, você já encaminha para o salão e manda guardar, né, o tempo hábil em que será feita a palestra. Né? Eu não sei como é na casa de vocês, mas muitas casas têm uma agenda prévia de todas as palestras mensais. Então, as pessoas podem escolher os temas, né? Então, a gente começa a ver que existem temas que chamam bastante atenção, e isso a pessoa também começa a se programar dentro da vida dela a assistir essas tarefas, a essas palestras. Então, o que a recepção, de um sentido geral, ela quer? Ela quer obter informações acerca do que está trazendo a pessoa ali. Se é uma aflição, se é uma carência, ou se é uma aspiração. Porque ela pode estar justamente vindo, como a gente viu, pronta, né? Já de outro lugar, apenas se mudou, e aí está procurando um local para voltar aos trabalhos. Então, é uma aspiração, né? A pessoa não está dando uma necessidade no sentido de algum desafio da vida, mas no sentido de servir. Né? Então, por isso que é bom ter essa primeira conversa, porque já fica claro esse encaminhamento. Então, vamos para o segundo slide. Vamos para a parte mais propriamente dita, chamada de técnica, né? Então,
Dentro da técnica do diálogo, eu estou usando essa obra de referência para essa parte mais teórica, tá? Do Marlon Reikdown. Então, ele nos diz, assim, nesse primeiro momento, que é o do receber a pessoa propriamente dita, a gente vai perceber, assim, nem toda pessoa, ela está aberta para a recepção. Às vezes a pessoa vem muito acanhada, muito tímida, né? Então, a pessoa que acolhe, que recebe, é ela que começa o diálogo, quase sempre, né? Seja bem-vindo, né? Que bom que você veio, ou alguma coisa que lembre isso, lembrando que nós vamos iniciar um diálogo, né? Então, se eu tenho muita dificuldade, que frase eu poderia usar? Né? Uma delas, o que eu trago aqui? Essa é uma delas. Assim, para quebrar o gelo, né? Porque às vezes a pessoa está ali, ó, angustiada e não sabe como iniciar a conversa. O que está lhe afligindo? Ou, como posso ajudar? Que eu acho que é a melhor, na minha opinião. Porque, normalmente, a pessoa, como eu não sei qual é o quadro necessário dessa chegada até ali, então, a introdução da fala é mais no sentido de desarmar, né? Para iniciar propriamente o diálogo. Então, como é que podemos te ajudar? Né, já que é uma casa de acolhimento e que tem esse objetivo de ajudar os irmãos em suas diferentes necessidades, o que eu posso ajudar? Né? Então, é uma coisa que facilita bastante o início do diálogo. Depois, é interessante que, se a gente vê que a pessoa tem muita dificuldade para começar a conversar, tentar deixar claro para ela que tudo que a gente for conversar ali é particular, que aquilo não vai sair dali, que ela pode ficar bem tranquila, bem serena, que, né? É uma conversa particular, então ela vai ficar bem, pode ficar bem tranquila, né? E lembrar também que a gente está ali para ouvir à luz da doutrina, porque nós estamos numa casa espírita, e muitas vezes as pessoas não sabem bem por que elas vão passar no atendimento fraterno. Então, é à luz da doutrina que a gente poderá, né, estar estabelecendo uma conversa para melhor auxiliar dentro daquilo que nós pudermos. Isso já deixa claro que nós não vamos fazer qualquer coisa. É dentro daquilo que nós pudermos, certo? Então, isso também já literalmente desmonta um pouco, né, toda essa situação. Bom, a segunda etapa, então, na primeira é a recepção propriamente dita dentro do atendimento fraterno agora, né? A segunda é o ouvir. E aqui a gente vai pontuar, primeira coisa, que ouvir é uma arte e uma técnica. Porque ontem nós comentamos, né, que eu tenho que fazer primeiro uma autoavaliação de que tipo de pessoa eu sou. Porque se eu não entender que eu estou ali para ouvir e que o falar é um complemento do diálogo, né, da comunicação, eu posso ocupar demais o tempo falando, que não é o objetivo. O objetivo é que a pessoa converse. Ela que diga o que está passando, né? E a gente, então, vai ouvir. E, para isso, eu tenho que ter duas coisas, né? Começar a trabalhar a nossa pacificação interior, para buscar se tornar mais paciente diante daquilo que as pessoas vão trazer de mazelas, e a empatia. Só que já vimos também que a empatia ela vai ser maior quanto mais próximo eu já tiver vivido daquilo que a pessoa está narrando, né? Então, ela pode estar narrando algo que eu nunca vivi, mas isso não quer dizer, porque a espiritualidade está ali, né, para nos intuir dos caminhos a serem traçados. Então, a gente procura sempre ficar muito tranquilo com relação a isso. Sempre que nos preparamos, e para isso a importância do estudo doutrinário, né? Sempre que estamos preparados, por isso também a preparação com uma oração, juntos, o grupo todo, né? Porque dificilmente tem só uma dupla atendendo, né? Geralmente tem mais duplas, quanto mais espaço a casa tem, melhor, porque aí a gente consegue dar mais atenção na conversa, ela não precisa ser uma conversa tão curta, né? Então, paciência e empatia. E daí a gente vai na ideia do ouvir, nós vamos ter que dimensionar algumas coisas nesse ouvir.
Mas isso a gente vê daqui a pouco. Depois, a gente tem que, depois que você já ouviu, né, você vai construir o tema. E isso quase sempre vai vir por intuição. Porque às vezes a pessoa falou uma coisa, e isso acontece até na palestra. A gente prepara toda uma palestra. E aí, quando chega na hora, o que a espiritualidade faz? Ela guia as palavras que você colocou dentro do texto. E não sai exatamente como você quer. Eles aprofundam de tal maneira que todo aquele que está ali, de alguma maneira, vai ser atendido em suas necessidades. E a gente não sabe disso. Mas quando a gente está saindo, a gente costuma ouvir assim, nossa, essa palestra foi para mim. Aí chega uma outra e diz a mesma coisa. Nossa, essa palestra foi... Parece que alguém ouviu a nossa conversa lá no atendimento fraterno. É a característica que tem quando a casa está em harmonia. Porque aí a espiritualidade aproveita tudo isso. Os diálogos, tudo que for, para que a pessoa perceba que ela está num ambiente diferente. Né? Que ela está num ambiente onde as coisas se conectam. Né? E isso vai dando mais tranquilidade. Ok? Então, vamos ver. Depois, fazer a interpretação doutrinária daquele assunto específico que foi narrado. E, por último, realizar os encaminhamentos necessários. Lembrando que isso tem um tempo. Né? Então, quanto mais harmônico for o trabalho, mais essas coisas acontecem num ritmo natural. Quanto menos a gente se prepara, mais oferece resistência para a atividade. Por isso que não se chega em cima da hora, por isso que a gente tem que estar sempre estudando. Então, tem várias coisas que justificam a preocupação para a qualificação do trabalhador. Como lembramos, só boa vontade não basta. Né? Porque na boa vontade, a gente pode acabar ficando na mesmice. O que quer dizer isso? Eu não consegui contribuir com nada. Só reforçar o estado emocional em que a pessoa está. Sabe quando a gente vai visitar alguém que está doente? O que a gente tem que fazer? Levar ideias de otimismo, esperança e alegria. Tirar, né? Tentar tirar a pessoa do quadro em que ela está, de fragilidade. O atendimento fraterno é exatamente isso. Por isso que a gente faz atendimento fraterno em todos os momentos da nossa vida sem perceber. Porque sempre a espiritualidade está enviando alguém que está dentro de um quadro e que precisa de uma palavra amiga. A gente não vai ter todo esse encaminhamento, mas a gente vai ter um diálogo fraterno. Quanto mais base a gente tem, mais os espíritos colocam alguém no nosso caminho. E a gente acha estranho. Senta no ônibus, alguém começa já a conversar. A gente pega uma condução qualquer, daqui a pouco alguém está conversando. A gente para numa fila, daqui a pouco alguém está conversando. Porque as pessoas estão com muitas necessidades, principalmente agora, né? Que a gente está no pico da transição planetária. Então, as pessoas estão conturbadas. Né? Elas não sabem o que é verdade, o que é mentira, elas estão numa confusão só. E mais todo o campo energético do planeta que está mudando também. Então, a gente começa a entender um pouco por que as casas estão voltando a ter um volume maior. Né? Que durante a Covid não deu para fazer esse tipo de atendimento, né? Então, devagarinho as pessoas estão voltando. Em busca justamente disso, dessa compreensão. Vamos para a próxima? Isso, então tá. Então, dentro do ouvir, a gente tem algumas etapas, que é justamente o momento em que eu vou prestar atenção naquilo que a pessoa irá me narrar. Então, eu não tenho que ter pressa no sentido de ouvir. Tá? Então, primeiro, dentro dessa etapa, eu tenho que dimensionar a intensidade daquilo que a pessoa está dizendo. O que significa isso? Vamos perceber as palavras e os sentidos prévios. Vamos deixar a pessoa falar, e daqui a pouco a pessoa diz assim, hoje eu estou muito triste. O que a gente faz? Devolve para ela. Triste como?
Ela tem que, porque triste é uma palavra muito ampla. Então, eu devolvo para ela. Triste como? Né? Vamos ver como é que ela argumenta, com que intensidade ela está, porque ela tem que me dimensionar essa intensidade, né, dessa tristeza. Eu tenho que, dentro do questionamento, tentar entender sobre o que exatamente ela está querendo falar. Então, e isso vai me dar uma espécie de sintonia com a pessoa. É o caminho de abertura para a gente começar a conversar. Então, o que ela quer dizer com aquela palavra? Isso é muito importante. Porque ela pode usar uma palavra assim, ela está ela tá seriamente deprimida. Isso também é uma palavra muito aberta. O que é seriamente? Né? Seriamente como? Como é que ela está quantificando isso? Isso é intensidade, né? Porque ela vai dizer algo e eu vou ter que avaliar o quanto desse negócio. Então, briguei com meu filho, fiquei fora de mim, senti muito medo, quase enlouqueci, não queria mais viver. Ela está ampliando a intensidade do que ela está me dizendo. Então, houve uma discussão, nessa discussão ela se desequilibrou, a ponto de ela começar a pensar, a sentir emoções de desarmonia que levaram ela a sentir muito medo. Por quê? Porque talvez a pessoa tenha ficado agressiva no tom de falar. E aí vem o medo, né? O medo da agressão, porque pode ter ocorrido ou não, pode ser que não seja a primeira vez que tem esse tipo de discussão, né? Então, eu preciso verificar a intensidade da onde ela está tentando me dizer o tamanho da angústia dela. Então, isso é a intensidade. A outra é dimensionar o tempo. Quando alguém nos diz que está deprimido, é interessante saber deprimido com o quê? Se ela tem ciência, qual é a causa que desencadeou essa situação. Porque a depressão ela não começa de repente, né? Ela é que nem encher um copo de água. É um pouquinho toda vez, um pouquinho toda vez, um pouquinho toda até que tem uma hora que transborda. Né? E às vezes a pessoa só pega o que levou a transbordar. E isso não é a causa. Isso é a consequência do copo já estar cheio. Né? Então, alguém diz assim, eu estou muito triste, né? Uma tristeza profunda, porque eu me separei. Isso é muito comum também. A pessoa fica instável, né? Desestabiliza ela emocionalmente. Aí nós vamos ter que ver assim, há quanto tempo? Quanto tempo isso aconteceu? Porque uma coisa é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Outra coisa são anos. No caso dos meses, está dentro ainda da faixa de normalidade. Quando é anos, não, já vai precisar de terapeuta. Porque ela parou no tempo. Então, não adianta querer que a doutrina faça algo por ela. Não que não vá fazer. Só que ela vai precisar de um apoio na área psicológica. Porque se está 10 anos ainda dentro desse mesmo quadro, é porque ela está negando a situação. Então, ela precisa conversar com alguém de uma maneira mais profunda e buscar um pouquinho mais longe onde as coisas começaram. Está ficando claro? Então, dimensionar tempo, para que a gente possa entender. Às vezes alguém chega ali assim, meu filho faleceu, então eu ainda estou muito triste. Normal, luto, né? A gente sabe que cada um leva um tempo, mas leva um tempo de luto. Esse luto não pode ser muito longo, não, porque quanto mais tempo ela ficar dentro do quadro de luto, mais tempo ela se perturba, e mais tempo ela perturba o espírito desencarnado. Né? Então, o tempo aí também vai pedir, às vezes, um terapeuta, um psicólogo, alguém para ajudar a sair do quadro. Né? Quanto mais tempo a pessoa está dentro do quadro, mais ajuda ela precisa.
E se ela realmente está deprimida, e muitas vezes ela demonstra isso quando ela nos diz assim, eu não como direito, eu não durmo direito, opa, vai precisar de psiquiatra. Vai ter que tomar alguma coisinha para dar uma relaxada, ela vai ter que começar um tratamento com antidepressivo, sim, até ela conseguir sair daquele ponto. Aí depois ela segue a vida. Né? É para isso que serve a medicação. É para ela parar de pensar, porque enquanto ela continua pensando, ela não dorme, ela não come, ela não faz nada. E isso, algumas pessoas têm dificuldade de entender, que o sono permite que a pessoa relaxe e reestruture a energia vital dela. Agora, se ela não dorme, se ela não come direito, se ela perdeu a alegria de viver, opa, é tudo sinal de alerta. Então, vai precisar, durante um tempo, sim, de alguma coisa, né? E aí, não tem nada a ver com a gente. Ela vai ter que procurar uma pessoa, né, um clínico especializado para isso. Ali vai ser uma complementação para a alma, né? Então, o corpo vai ser tratado e a alma vai ser tratada. Porque esse é o foco da casa espírita. É o espírito, né? Então, mas se o corpo está em desequilíbrio por causa do espírito, tratamento duplo. Tratamento espiritual e tratamento material, certo? E, pede para aprofundar eventos importantes. E nesse evento importante, às vezes a pessoa chega e nos traz a informação, assim, eu estou indo ao psiquiatra. Bom, está indo, ok. Então, está medicada? Está tomando direitinho a medicação? Porque, às vezes, a pessoa não toma medicação. E ela vai, se ela for verdadeira, ela vai dizer, ele até me deu uma medicação, mas eu não estou tomando, não. Falei, então não adianta ir no psiquiatra. Porque ele vai ser responsável para algumas coisas, né? Então, aqui você não vai receber medicação. Aqui você vai receber energias de recuperação, mas você já tem que estar num processo de recuperação, né? Então, a pessoa tem que entender a responsabilidade que ela tem sobre o próprio corpo dela. Certo? A doutrina espírita não vai substituir um médico. E isso tem que ficar muito claro para nós e para a pessoa que está ali. Né? Porque não tem passe de mágica. Se ela se desarmonizou a ponto do sistema nervoso dela estar afetando o físico, ela vai precisar de ajuda no sistema nervoso. Então, seguindo. Aí, se a pessoa diz, eu já fiz tratamento há algum tempo, aí a gente pode continuar a conversa. Que bom. Como é que foi o tratamento? O que seu médico disse? A senhora já está liberada? É bom. Por quê? Porque às vezes, não, eu que me liberei por conta própria. Opa. Não dá, né? Ninguém se libera por conta própria. Né? A pessoa tem que entender que, né, principalmente na área psiquiátrica, né, gente? Quando está tomando alguma medicação, é só o médico que chega e diz assim, vamos reduzir, vamos reduzir, vamos reduzir, até que a pessoa não usa mais. Mas é ele que sabe disso, né? Ou a médica, né? Independente do gênero, né? Então, eles é que sabem. Né? Porque senão a pessoa quer a nossa aprovação para ela, porque ela parou de tomar. Ela quer algum tipo de apoio. E isso ela não pode receber. Esse tipo de apoio ela não pode receber, porque nós sabemos as consequências de alguém que não faz o tratamento corretamente. O quadro tende a piorar. Né? Daí, então, nós vamos nos tornar corresponsáveis. Né? Então, eu vou sempre conversar só à luz da doutrina. Fora isso, não é da minha alçada. E essa clareza que eu tenho que ter dentro desse trabalho, né? Então, tudo vai depender de por onde que a pessoa vai começar a estabelecer então, essa conversa, né? E aí a gente consegue ir adiante. Demonstrar compreensão. Concordar é diferente de compreender. Se alguém nos traz algum tipo de situação e eu não entender exatamente o que ela quer, eu vou normalmente perguntar assim, deixa-me ver se eu compreendi bem o que você disse. Aí você expõe
o que a pessoa falou para ti, para ver se bate com aquilo que ela está pensando. Porque ela pode ter dito uma coisa que não é bem o que ela quis dizer. Isso é muito comum, porque a pessoa veio muito acelerada. E aí os pensamentos ficam meio truncados. Então, você devolve o questionamento, por exemplo, vamos ver se é isso mesmo que você me disse. E assim, 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 assim. Aí ela vai dizer, não, não foi bem isso que eu quis dizer. Opa! Aí a gente deixa ela dizer o que ela tem que dizer. Precisou de um pouquinho mais de tempo, né? Porque às vezes as palavras são atropeladas. E se a gente também tiver acelerado, é um acelerado de lá com outro acelerado daqui, aí as energias não entram em equilíbrio. Tá? Então, compreender não é fazer o processo de concordar. Então, eu tenho que dar um tempo, se eu ficar na dúvida, eu tenho que questionar. Certo? E isso não é problema nenhum. Quanto mais certeza, quanto mais afirmativas eu tiver por parte da pessoa, mais tranquilamente eu vou estar conversando com ela. Vamos para a próxima? Vocês viram que ouvir não é só ouvir, né? Vai muito além. Vamos lá. Bom, agora nós vamos para a parte que trata sobre como é que a gente vai construir o tema, né, doutrinário para conversar com essa pessoa. Então, a gente conversou, ouviu, fez tudo aquilo ali, e aí a gente vai ver, necessitamos de uma boa desenvoltura no diálogo, levando o paciente a pensar sobre si mesmo. Esse é a nossa principal função, fazer a pessoa pensar sobre si própria. Por quê? Porque é ela que vai tomar a decisão. Eu não vou dar roteiro nenhum para ela. Eu tenho que abrir o diálogo para que ela pense sobre a vida dela, para que ela pense sobre a situação que ela está, e que ela mesma encontre a solução de saída, porque não sou eu que vou dar a saída para ela. Porque a vida dela é dela, a minha é minha. Né? Então, ali nós estamos ouvindo alguém. E aí, à luz da doutrina, a gente pode trazer uma sugestão diante daquilo que ela está fazendo de narrativa. Ó, e é legal quando a gente abre as obras, né? Assim, abre o Evangelho, abre o Livro dos Espíritos, exatamente na questão em que a gente foi intuído para conversar. Então, a pessoa estava lá falando, né? Reclamando, isso é muito comum também, né? Muitas pessoas vêm com queixas. Por isso que a gente não pode deixar ela falar, porque senão ela faz uma fila de queixa. Né? Hoje. Que está te incomodando hoje, nesse instante. Uma coisa de cada vez. Porque senão a gente não consegue conversar. A pessoa acha que a gente é terapeuta. Nós não somos terapeutas. Nós somos irmãos de caminhada, de boa vontade. Né? Então, vamos ouvi-la. Então, a construção da temática é justamente para ajudar a pessoa naquela queixa específica que ela tem naquele dia. Né? E isso também vai fazer com que ela se desarme. Ah, mas e se ela começar a chorar? A água fluidificada, já falamos sobre isso. Por isso é tão importante aquele momento inicial em que a gente faz a nossa prece, porque ali a equipe espiritual já pode fluidificar a água, que será utilizada para as pessoas, caso, né, alguma entre num estado mais emocional, né, mais fragilizado. E se você vê que a pessoa começa a chorar de bater biela, sabe aquela do descompasso? Aí você vai ter que se aproximar dela, você vai ter que segurar na mão, você vai ter que ter um gesto fraterno de compreensão para que ela possa se acalmar. Daí a gente pode falar com ela, vai respirando profundamente, não te preocupa, tu tá entre irmãos, não precisa se preocupar com nada. Aqui todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo que chega em algum momento chega com fragilidade. Então, tu tá entre irmãos, fica bem tranquilo. Isso desarma também a pessoa. A pessoa não fica naquela preocupação, e agora eu tô chorando e não sei o quê, porque aí a mente dela começa, né? Que vergonha, eu vim aqui pedir ajuda, eu vim aqui conversar e tô desse jeito. Né? Então, é para tirar todos esses equívocos aí, né?
dentro da cabecinha da pessoa. Porque a gente sabe que algumas pessoas elas têm a autoestima muito fragilizada. Qualquer coisa é motivo para ela se sentir envergonhada. Então, é o momento em que a gente está ali para dizer, não, está tudo certo, né? E que gesto mais bonito, exatamente do que estender a mão, né? Se a pessoa se apegar mais a nós, não tem problema. Enquanto isso, a gente vai orando mentalmente. E a equipe já vai estar serenando ela ali, o mentor dela também, vai estar tudo sob controle. Ela tem que se sentir segura naquele espaço. Por isso é tão importante a porta estar fechada. E é por isso também que tem mais de uma pessoa no atendimento. Tudo isso tem motivo, né? Quando a gente começa a entender essas fragilidades humanas, tá? Então, qual a questão que mais a aflige? E aí? Dentre aquelas que ela trouxe para nós, né? Então, às vezes, ela diz, peraí, eu vou puxar a lista, porque eu fiquei com tanto receio de não conseguir lembrar de tudo, aí a gente já imagina a quantidade de vezes que ela vai para o atendimento fraterno. Aí diz assim, tá, mas hoje, né? Uma coisa de cada vez, nesse momento. Então, aqui não é um espaço de solução, e isso tem que ficar claro, porque quem vai achar a solução é ela. É a própria pessoa. Ali é um espaço de reflexão. Nós vamos ajudar a pessoa a pensar sobre, né? Porque a gente adoraria resolver. Esse é o ímpeto que nós temos, de dar pitaco na vida alheia, mas não pode. Ou melhor, poder a gente pode, a gente não deve. Né? E aí que está o nosso policiamento. Porque às vezes é isso que a pessoa quer. A pessoa quer que você dê o roteiro. Sim, não posso. A vida é sua. 24 horas do dia é você com você e o seu mentor espiritual. Então, é com ele que você tem que fazer a troca de ideia, antes de tomar qualquer decisão. Tá? Então, ele ali, está contigo ali permanentemente, certo? Então, se a pessoa tem um perfil queixoso, isso é, ela está dentro de um quadro de vitimização, revela uma dificuldade que é a responsabilização e o desejo de não mudança. Por isso ela quer o roteiro de alguém. Porque aí qualquer coisa que der errado, me disseram lá na casa espírita. Eu fiz tudinho que eles mandaram fazer. É fácil, porque ela não assume a sua vida. Então, é fácil botar a culpa depois do que não der certo ali adiante. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter. Né? Então, quando a pessoa está dentro desse quadro e ela não quer mudar, também precisa de um terapeuta. Porque para crescer é doloroso. O autodescobrimento não é nada light, não. E ela precisa se autodescobrir. E é isso que quase sempre os psicólogos vão fazer. Né? Vão trabalhar com essa pessoa para que ela comece a se conhecer um pouquinho. E aí ela decida se ela gosta do jeito que está a vida dela ou não. E às vezes, quando eu estou trabalhando nesses grupos, muitas pessoas trazem questões que são da área da psicologia. Como se elas fossem o psicólogo. Mas como que a gente vai deixar alguém sair da casa sem uma resposta? Eu falei, mas tu não tem que dar resposta. Não, não é para isso que a gente está ali. A gente não está ali para dar a solução da vida da pessoa, porque a gente nem sabe qual é o problema. Aquilo que ela falou pode ser só a ponta do iceberg. A ponta. A gente não tem a menor ideia do tamanho do iceberg. E aí a gente vai dar uma resposta assim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Se a gente não resolve nem a nossa. Nós estamos também nesse caminho de autodescobrimento. Nós também estamos investindo na nossa reforma íntima. Para que não passe a ideia de que a gente já é um ser perfeito. Né? Por isso que quando a gente conversa, né, nesse diálogo, diz assim, eu entendo perfeitamente pelo que você passou, porque eu cheguei aqui parecido com isso. Né? Talvez uma história um pouquinho diferente, mas eu vim em busca de uma luz.
E é isso que a doutrina tem para ofertar, uma luz na nossa vida, através dos ensinamentos de Jesus, porque não está propondo nada fora dos ensinamentos de Jesus, que é uma outra ideia equivocada que muitas pessoas têm, que a doutrina é algo mágico, né? E que ela não precisa mais, então, assumir nada, é só chegar lá, aí joga tudo e aí tá tudo certo. Olha, lembra? Não é confessionário. Então, é necessário fazer, então, ao analisar o pedido, fazer com que a pessoa se envolva naquilo que ela está se queixando. Ela tem que olhar para dentro e ver onde é que esse negócio começou. Então, vejo que o trabalho todo é reflexivo. É fazer com que a pessoa enxergue a vida dela. E por que que a vida é desse jeito. Por isso que dificilmente para num atendimento fraterno. Quase sempre ela vai precisar de mais um encontro. Tudo depende da pessoa, lógico, né? E mais um encontro, e mais um encontro, porque aí devagarinho vai baixando a ansiedade dela, e de tanto ela ouvir as palestras, que vai fazer parte, né, desse acompanhamento espiritual, e isso tem que ficar claro para ela, porque senão ela acha que ela só precisa tomar passe, né? Não, ela tem que ouvir palestra, porque é na palestra que ela vai aprender o conhecimento, né? Tem pessoas que não querem estudar, não tem esse perfil. Não adianta mandar para grupo de estudo. Isso tem que ser um despertar da criatura. Ela tem que sentir necessidade de aprender mais. Aí ela busca, aí ela conversa, né? Ela diz assim: ah, a casa não tem alguma coisa assim para a gente aprender mais? Tem sim. Aí a gente orienta um ESD 1, um ESD 2, uma introdução, né? Aquilo que for viável, certo? Agora, vou voltar, hein? Evangelho, tudo bem que a gente oriente, mas livro dos Espíritos para alguém que está começando é assim, incabível. Por quê? Por causa da dificuldade que nós temos dentro de um grupo de estudo para entender algumas questões. Então, largar a pessoa sozinha com o livro dos Espíritos, né? Com o Evangelho vai, mas com o livro dos Espíritos é complexo. Então, nós podemos estar usando ali no atendimento fraterno as duas obras, para que ela veja que nós realmente usamos a doutrina para conversar, que não está saindo da nossa cabeça a conversa está sendo guiada pelos bons espíritos, ok? E por último, então, é o extrair o tema doutrinário. E para extrair o tema doutrinário, por exemplo, ela conversou, ela trouxe a problemática e nós fomos intuídos. E aí, dentro do processo de intuição, veio, pela própria maneira que a pessoa está ali argumentando, a maioria das queixas são em relação a outra pessoa. Alguém a magoou, ela está ressentida com alguém. Opa, vamos lá para a história do perdão. Lembra que eu falei ontem? Então, o perdão é possivelmente a situação que mais liberta as criaturas. E isso foi o próprio Jesus que ensinou, né? Eu ontem estava falando sobre a série The Chosen. Então, existe uma cena lindíssima, que é uma das cenas que eu mais gosto, e é quando Jesus fala sobre o perdão em relação a Pedro e a Mateus. E nessa cena, Jesus já mostra assim, olha, ele chamou um para conversar e ele chamou o outro para conversar primeiro em separado, para entender por que que um estava ressentido do outro. Ele não podia ter isso no trabalho dele, né? Como é que ele ia ter apóstolos que iriam levar a boa nova se dentro do grupo um estava em desarmonia com o outro? E é muito lindo a conversa que ele tem com os dois. E os dois vão refletir sobre o assunto. Jesus não diz que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele manda cada um refletir. Por que que tu acha? O que que tu acha? Tudo é assim, ó. Tudo ele joga. Como que você acha? Como você se sente, sabe? Tudo pro outro.
E aí cada um entende. Um entende o que fez de equivocado, o outro entende também o que fez equivocado, e aí ocorre o perdão, senão não ocorre perdão. Porque enquanto um acha que está certo e que o outro está errado, não tem relação, não vai conseguir. Então, lembrando que para que haja perdão, cada um tem que se arrepender primeiro. Então, a palavra-chave para o perdão é o arrependimento. E no momento em que eu entendo que eu colaborei para que as coisas acontecessem, aí sim é que as coisas mudam, senão as coisas não vão mudar. Por isso que cada um tem que abrir espaço, né? Cada um cede um pouco do espaço. Então, de vez em quando, no YouTube passa cenas pequenininhas, né? E isso é muito bom porque reforça quando a gente tem alguma dificuldade para lidar com determinados temas. Ali tem vários temas que são justamente esses do convívio, né, das relações interpessoais. Então, isso vai ajudando também, vai enriquecendo nossa bagagem com experiência. Ah, mas é lá da época de Jesus. Não, cara. Relação pessoal é igual desde que a gente veio para esse planeta. É um magoando o outro, é um ferindo o outro, é um mais orgulhoso que o outro, um é mais raidoso que o outro, é um achando que tem um amor próprio, tem um orgulho, tudo tem. E nós não tem nada, a gente precisa ser. Nós somos essência, filiação divina, nascemos da luz, então a gente tem que ser. A essência é o ser. Não o parecer, não o ter, não o poder, o ser. Ok? Então, dentro desse primeiro momento da construção. Então, essa obra ela é enriquecedora por isso. Eu estou fazendo assim só uma mescla aqui para a gente poder ir seguindo, tá? Bom, vamos para o próximo, que é a interpretação. Então, se o tema, por exemplo, for lá realmente o perdão, e aí, dentro do perdão, o que a gente deve fazer? Parar e analisar. Aí, dentro do perdão, a gente pode falar sobre algumas coisas. A gente pode falar sobre raiva, sobre culpa e auto-perdão. Porque, às vezes, a pessoa que precisa se perdoar, ela não consegue perdoar o outro porque ela não consegue se perdoar. Então, fica difícil, né? Então, por isso que existem temas correlatos. O perdão abre muitas possibilidades de temas. Então, a gente, para verificar, a gente tem que conversar, tem que trocar ideia. Por exemplo, a pessoa não consegue perdoar outra porque ela não veio conversar com ela antes de tomar uma decisão. Quem é que tinha que tomar a decisão? Era a outra pessoa. Por que tu se sentiu ofendida? Não, porque ela tinha que. Ó, olha, tentar impor a sua vontade ao outro. Também é falta de maturidade, né? Porque não vive a sua vida e vai viver a vida do outro. Mas para que ficar ofendido porque o outro agiu? Ah, mas agora, né, que se ferrou todo, vem me procurar. E aí eu não quero conversa. E aí? Mas você gostaria que o outro tivesse feito isso com você? Às vezes a gente tem que, né, ser bem direto, assim, nossa, jura? Eu não gostaria. Eu acho que se eu tivesse cometido algum equívoco, eu adoraria que alguém viesse, me acolhesse, falasse manso comigo, para que eu pudesse refletir e eu mesmo entender que eu cometi o equívoco. Do que alguém apontar o dedo. Porque é muito fácil apontar o dedo. Né? Mas fazer a gente refletir, parar, pensar, analisar. Essas coisas, aí é que entra esse negócio da orientação. Porque, na verdade, não está dizendo que ela tem que ou não tem que. Nós estamos agindo conforme Jesus ensinou. Faz o outro pensar, faz o outro refletir, faz o outro analisar, porque é ele que vai ter que tomar a decisão, não somos nós.
Assim, você não quer sair desse quadro? Você não acha que está doendo? Tu não está sofrendo? Então, como é que tu acha que tu vai sair disso? Né? Então, tu joga toda a responsabilidade para a pessoa, porque ela vai ter que assumir a responsabilidade se ela quiser realmente sair do quadro. Aí ela diz assim, ah, não, então eu não quero fazer nada. Tudo bem também. Vamos lembrar de Judas? Judas tinha certeza que Jesus era Jesus. O único problema é que ele queria que Jesus fizesse aquilo que ele imaginava que era certo. E aí Jesus tentou dizer para ele, né? Cabeça dura. Jesus tentou dizer para ele que assim, mas Judas, você está dizendo o que eu tenho que fazer, Judas? Eu não vim para isso, Judas. Quer dizer, eu não vim para a violência, eu não vim para dominar ninguém, eu não vim para exercer. Ele não falou com essas palavras, mas eu não vim para isso. Mas ele sabia do que Judas estava falando. E Judas entendeu o recado de Jesus. O único problema é que ele continuou com o ponto de vista dele. E nós temos só pontos de vista, porque cada um só consegue ver um pedacinho de uma parte da paisagem, a gente não vê a paisagem completa. E Jesus via a paisagem completa, né? Então, ele diz assim, não é por aí. Mas o Senhor me chamou por algum motivo. Assim, sim, mas não para você impor a tua vontade. Né? Então, eu vejo que a gente aprende muita coisa ouvindo Jesus e as narrativas com os apóstolos, porque é literalmente ele falando conosco. Então, a gente tem que estar ali bem antenada para toda essa conversação. Então, para a interpretação da temática, por exemplo, perdão, mas o que do perdão que eu vou tratar, né? A gente viu que levanta várias coisas. É aí que entra a nossa bagagem doutrinária, a receptividade com os espíritos e a intuição. Porque, na minha visão, pode ser assim, nossa, mas essa pessoa está com muita raiva. Mas não é raiva. Na verdade, ela está ressentida. Ela não está com raiva, às vezes ela está magoada. Só que ela fala num tom que a gente associa com outra coisa. Nós, humanos, né, materializados na Terra. Aí vem os espíritos e diz, ouve com o coração, não ouve com a mente, não ouve com o raciocínio. Vamos lá na alma do outro. E aí eles, olha onde é que está a ferida. Eles mostram direitinho o caminho para nós. Por isso, nós temos que estar nesse quadro, né? Ter a bagagem e estar receptivo, ser humilde para entender que os espíritos sabem muito mais do que nós, do que está acontecendo. A gente não tem a menor ideia. A pessoa está falando um mínimo para nós. E desse mínimo, a gente tem que passar algum tipo de alento, algum tipo de consolo. Então, eles, sabendo disso, vão projetar às vezes uma palavra, às vezes até a página da obra. Lembra que eu falei que é importante a gente ter alguns temas marcadinhos? Isso facilita, porque ao abrir a página, aí a gente lê um parágrafo, é aquele parágrafo. Assim, vamos ver o que os amigos espirituais têm a dizer sobre isso. Aí tu lê aquilo. Pela expressão que a pessoa demonstrar, você já sabe que caiu exatamente onde tinha que ter caído. E aí a pessoa tem aquele tempo de parar e refletir, nossa, mas como é que pode? A gente começou a conversar e a pessoa caiu exatamente num tema tão específico. É a equipe ajudando aquele que quer ajudar o outro. Vejam como é que a coisa funciona ali nesse meio de caminho. Vamos para a próxima? Ficou claro? Só vejo cabecinhas fazendo assim. Espero que esteja. Né? Vamos lá. Então, estamos entre dois entrevistadores. Estamos ouvindo o entrevistado para obter informação a respeito da realidade que ele está vivendo, né? Qual é o objetivo? Esclarecer, consolar, orientar. Eu tenho uma pitbullzinha aqui, tá, gente? Por enquanto, não tem como acalmar muito ela. Ó, aqui, ó. Vem. À luz do Evangelho, então,
dentro da doutrina espírita, a gente vai usar aquela bagagem para poder conversar, então, sobre tudo isso. Então, esse aqui é aquele organograma básico do que a gente está fazendo ali no atendimento fraterno. Nós estamos entrevistando uma pessoa, né, através do diálogo, estamos ouvindo para perceber a realidade, para esclarecer, consolar e orientar à luz do Evangelho de Jesus com a doutrina. Tá claro? Esse aqui é a coisa mais básica, porque a gente tendo certeza disso, a gente não entra naquele outro viés de querer dar opinião sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que a gente acha que entendeu, que a gente só acha. Não tem como ter certeza de nada. A gente não consegue entrar na casa mental da pessoa para entender exatamente qual é a ideia que ela está tentando transmitir. Às vezes ela só quer um pouquinho mesmo de colo, sabe? Ela quer um consolo. Pronto, era aquilo que ela queria. Tirou a ansiedade, deu uma aliviada, se sentiu necessidade de chorar, ela chorou. Saiu leve, beleza. Consolo. Conseguimos de alguma... Às vezes não deu para esclarecer, mas para consolar já deu. Numa segunda vez, aí pode ser que a gente consiga falar sobre a temática mais específica, principalmente se ela voltar com a mesma história. Aí a gente já consegue, né? Hoje, então, vamos conversar. Por isso que o atendimento fraterno é uma coisa assim que não dá para dizer assim, vai ser igual com todo mundo. Não vai ser totalmente diferente, porque cada pessoa é única. Cada pessoa está dentro de uma realidade, de uma necessidade, que a equipe espiritual sabe, nós não. Né? Nós estamos ali de boa vontade, mas com toda a bagagem, para que eles possam ir lá, acessar a nossa casa mental e dizer assim, ó, é esse o tema. Converse sobre isso aqui. E se nós somos humildes o suficientes, né, para entender isso, a gente consegue auxiliar e muito. Mas se a gente vai querer agir que nem Judas, né, se me botou aqui é porque eu posso colaborar, aí a coisa fica meio difícil. Porque aí vai ficar apenas o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é muito limitado. Pronto, nenê? Pronto? Ó, vem cá. Só um segundinho. Voltando. Então, vamos ver alguma das dificuldades que nós temos agora. Por que a gente precisa construir tudo isso? Por que a gente tem que organizar? Por que a gente tem que estudar? Por que a gente tem que avaliar todo o trabalho de atendimento fraterno? Exatamente por causa das dificuldades. Você pode projetar a próxima lâmina? Então, algumas dificuldades que nós temos nesse tipo de trabalho. Primeiro, a diversidade de público. A grande maioria das pessoas que nos procuram não tem nenhum conhecimento doutrinário. Então, nós vamos ter que usar uma linguagem bem menos doutrinária no atendimento fraterno. Porque senão a pessoa não vai entender, o código dela é diferente do meu. A doutrina ela tem um código linguístico todo próprio. E aí, se eu não usar a palavra que a pessoa está usando, se ela falar morte, a gente diz, eu até posso dizer para ela, na doutrina a gente chama de desencarne, né? A única coisa que morre para nós é o corpo físico, mas isso se ela me der espaço, se ela não der espaço, eu nem toco no assunto. Eu deixo ela usar a palavra morte sem problema nenhum, porque é assim que ela entende. Eu não vou poder passar a doutrina para ela numa conversa. Então, eu vim aqui porque um ente querido meu morreu. E, sim, e isso está te trazendo alguma sensação de angústia, né? Você está se sentindo como em relação a isso? Aí a pessoa fala,
Ó, eu estou triste, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, né? Eu penso na pessoa dia e noite, né? Aí a gente consegue conversar com ela. Eu tenho que dar esse espaço para ela poder argumentar. Alteração emocional, é aquilo que eu falei. Tem pessoas que vão conversar com a gente tranquilamente, mas tem outras que vão ficar alteradas, assim, emocionalmente. Eu tenho que saber responder a isso. Então, a água fluidificada está ali. Se for necessário segurar na mão, a gente segura na mão. Se for necessário fazer uma prece, né, para que a pessoa relaxe, aí a gente vai ensinar ela a respirar profundamente, caso ela não saiba, para baixar um pouquinho a ansiedade, né, porque ela vem, de repente, aqui, né, ela só está esperando que alguém ouça ela. Aí ela transborda toda aquela emoção. E aí a gente tem, qual é a nossa função? Acalmar. Primeiro acalmar, porque senão não sai conversa. Então, depois que acalmou, aí a gente vai conversar. Né? Então, e às vezes leva um tempinho, né? Não é tão rápido assim como a gente imagina. Isso acontece no passe, isso acontece às vezes durante a palestra. Daí o ideal é, sim, pedir para a pessoa se afastar, não é isso? Que a gente leve para uma sala reservada, para dar uma acalmada, porque imagina, coitado do palestrante, né? Não termina a palestra dele, com uma pessoa chorando em desespero, né? Ali no ambiente. Nem no trabalho de passe, né? A mesma coisa. Então, tempo escasso, lembrando que é um atendimento fraterno, é um diálogo. Então, não é uma sessão de terapia, em que a pessoa vai ficar 1 hora conversando conosco. Nem tem como, dependendo da demanda que a casa tem. Né? A gente pode reagendar novas vindas, que não necessariamente precisa ser conosco, né? Isso a gente já viu que nada de exclusivismo, porque senão vira bengala. Bengala no sentido que a pessoa se sente presa, literalmente a nós, né? Então, essa não é a ideia. Dificuldade de supervisão. Por isso é tão importante ter 2 pessoas. É um trabalho feito de maneira individual, a gente é que tem que ir avaliando à medida que está conversando. Quando tu está com 2, né, ou até mais uma pessoa fazendo já uma observação, você tem muito mais cuidado na fala, você tem muito mais, né, aquela do vigiar e orar, está muito mais intenso, né, porque você tem pessoas que estão aprendendo isso também, né, então a gente amplia essa nossa percepção. A exigência de não envolvimento emocional. 2 pessoas desequilibradas, como que uma vai ajudar a outra? Não tem como, né? Então, eu não posso ter eu não posso ser simpática com a pessoa, eu tenho que ser empática. Tentar me colocar no lugar dela, mas não trazer para o meu universo o desequilíbrio que ela está, porque aí eu não vou poder ajudar em nada. Vou ficar desequilibrada também, né? Exigência de total imparcialidade. Eu não posso tomar partido. Eu não posso considerar ela a vítima da história. Eu não conheço a história. Eu só estou ouvindo uma parte da história. Então, ninguém toma. Não tem como, sem ouvir as outras partes envolvidas, você ter uma ideia do que está acontecendo. Você está vendo um pedacinho da história. E se nesse momento eu for parcial, já está tudo errado. Eu já decidi que ela é a vítima. E vai que não é. Por isso é tão importante fazer a pessoa refletir sobre seus atos, para que ela entenda aonde esse negócio começou. Né? E a complexidade de cada tema. Que como ele abre para muitas coisas, né, o perdão abriu para várias. Aí, para cada coisa que a gente vê, vai abrir para várias. Então, a gente vai ter que cada vez fechar mais. Então, começa às vezes com um assunto, depois vai para outro, sem ter pressa, porque, na verdade, o que a gente precisa é ajudar. E, para ajudar, quanto mais simples for o diálogo, quanto menos coisa tiver no diálogo, mais a gente consegue se focar. Vamos para o próximo? Algumas recomendações. Bom,
Isso a gente já conversou. Triagem é necessária lá na recepção, porque nem em todos os casos precisa de atendimento fraterno. E com isso você evita, né, gastar um tempo não que não é interessante conversar com as pessoas, mas se é uma atividade destinada a pessoas que estão num quadro que precisam de ajuda, a gente tem que entender a importância de uma triagem, né? Para não ir para o atendimento fraterno quem não precisa. Selecionar apenas as informações mais importantes. Por isso que a gente não pode deixar a pessoa ir falando. Tem uma hora que a gente... Tá, depois de, né, deixar ela falar um tempo, dizer, tá, hoje, disso tudo que você já falou, o que está te incomodando mais? A gente tem que ser preciso. Para a gente poder auxiliar, a gente tem que ser preciso. Né? Senão a pessoa sai dali e não tem consolo nenhum, porque não deu tempo. Discrição, reserva, prudência. Só dentro do grupo do próprio atendimento fraterno que se conversa sobre os casos. Por quê? Porque é aprendizado, é troca de ideia, troca de experiência. Você, né, pode ser que a pessoa volte amanhã ou depois e caia com a outra pessoa. Então, você está trocando o aprendizado, né? Ó, eu conversei assim, eu fui por esse caminho, o que vocês acham? Aí, um outro pode dizer assim, ó, eu achei interessante, mas, de repente, eu ia também por esse caminho. É bom porque essa troca enriquece. De vez em quando tem que ter esses momentos, né? Porque senão você fica muito sozinho dentro desse... a dupla fica muito só diante das situações que vão passando por ela. Então, o grande aprendizado é na troca. Próximo. O desenvolver a empatia, como eu falei para vocês, empatia, quando a gente já passou pela situação, é mais fácil, né? De eu me colocar no lugar do outro. Tanto no tipo de pensamento que a pessoa está tendo, tipo de sentimento que ela está tendo. Mas se for algo que eu ainda não vivi, daí a espiritualidade assume quase tudo, né? Porque ela sabe que não está dentro do meu eixo dessa encarnação. Pode até estar dentro de um eixo de uma outra encarnação, né? E se eu estiver bem harmônica, eles conseguem acessar esse campo lá. Porque a gente já viveu tantas encarnações, já passamos por tanta coisa, né? Que pode ser que aquele tema que a pessoa trouxe esteja lá no meu registro do inconsciente profundo. Né? Absorvermos a sua dificuldade, não trazer para ti, porque senão é você que vai ter que fazer terapia depois. Né? Então, assim, a situação está sendo vivida por outra pessoa. Você está ali na condição de alguém que está auxiliando em nome de Jesus. Não trazer para você. Não ser simpática. Ser empática. Saber ouvir com atenção, não é ouvir por ouvir, é ouvir com atenção, prestando atenção nos detalhes, na forma, na expressão, porque o corpo fala, né? Então, vendo como é que a pessoa está, se ela está olhando diretamente para você, se ela fica olhando pelos cantos, né? Se ela não consegue fazer a narrativa em momento nenhum ela cruza os olhos nos seus, a coisa está mais grave do que a gente imagina. Porque a pessoa não consegue nem conversar diretamente olhando, né? Ela fica toda hora procurando um lugar para ela focar. Neutralidade, que é aquilo que a gente estava falando da condição de não preferencial, né? Não tem que ser sempre comigo a conversa. Não, pode ser e deve ser com outras pessoas que têm outros olhares, que podem te dar outras sugestões, mas o caminho doutrinário tem que ser sempre o mesmo. E a aceitação, tratar a pessoa como igual. E aqui entra algo que a gente nós achamos, que a gente trata todo mundo igual. Mas se a gente estudar a lei de igualdade que está lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que a gente não trata as pessoas como igual, coisa nenhuma. Que a gente trata, assim, uns de um jeito e outros de outro. Então, esse trabalho é, antes de mais nada, para nós. Vamos ter que estudar bastante as leis morais, porque com o estudo das leis morais, a gente vai percebendo em nós o que precisa ser trabalhado para poder lidar com o outro.
né? Então, assim, não sou um ser perfeito, sou um ser que sou de um planeta de provas e expiações, então eu sou cheio de mazela. Eu não preciso ser perfeita para ajudar ninguém. Isso Jesus deixou muito claro, conversando com Maria, né? Assim, eu não pedi perfeição, eu conheço cada um de vocês. Agora eu sei que vocês são capazes de fazer mais e melhor. Isso sim, eu vou sempre buscar os talentos que cada um possui. Certo? Na tarefa do atendimento, existe alguma recomendação? Depende do quê? Recomendação com relação ao quê? Posso ler o restante, Carla? Claro, Na tarefa do atendimento, existe alguma recomendação em relação à quantidade de atendimentos que o trabalhador possa fazer? o ideal, estou falando no ideal. O real, às vezes, é bem diferente, né? Estou falando do ideal. O ideal é, primeiro, ver qual é a demanda da casa. Vamos quantificar isso, né? Ó, sei lá, cada encontro vem 10 pessoas, por exemplo. A gente já falou isso também, né? 10 pessoas. Quantas duplas nós temos para atender essas 10 pessoas? Nós só temos duas. Opa! Então, eu tenho que pegar 1 hora para 5 pessoas. Certo? 1 hora, 60 minutos para 5 pessoas. Vai dar um número quebrado. É porque com alguns a gente vai conseguir dar um pouquinho mais de tempo e outros não. Então, a gente vai equilibrar isso aí. É fixo? Não, é flexível, porque, de repente, com uma pessoa eu consigo conversar num tempo e outra vai me pedir um tempo um pouquinho maior. Então, a gente vai ajustando, certo? Então, tudo depende, na verdade, da demanda que a casa tem. Então, a casa tem um dia só de atendimento fraterno? Ou todos os dias que tiver palestra tem atendimento fraterno? Isso acontece antes da palestra. Atendimento fraterno junto com a palestra não resolve, porque um início de tudo é a busca do conhecimento. Então, enquanto ela está ouvindo, ela está se preparando para depois que vai ser o passe. Né? Então, tudo é todo um organizar aí. Então, nós fazemos atendimento fraterno 1 hora antes de começar as atividades da casa, beleza? Porque aí dá tempo, inclusive, do trabalhador ir para outra atividade, né? Às vezes a casa precisa de passista, às vezes precisa de alguém para fazer a leitura introdutória para o palestrante, alguém que faça a prece final, alguém que fique conduzindo depois as pessoas para o passe, depende da organização da casa. Quem dera que toda casa pudesse ter todos os trabalhadores necessários para as diferentes tarefas, mas não é isso que acontece na real. Na real, é todo mundo fazendo tudo. Então, a primeira coisa que a gente observa é como que é a demanda na casa. Com a demanda da casa é que a gente vai criando, então, essas distribuições de tarefas. Dá para ter atendimento de tal a tal hora, né? Aquela hora ali introdutória. Por quê? Não dá para ficar ouvindo o problema das pessoas mais que isso. Senão a casa mental aqui também fica em desequilíbrio, né? Então, tem que dosar. Eu respondi, eu confundi. Ok, então vamos lá. Eu preciso devolver a pergunta, entendeu? Porque senão também eu posso ficar falando, falando, falando e não ficar claro. Então, vamos lá. Seguindo. Então, desenvolver empatia, depois, não absorver as dificuldades, saber ouvir, a neutralidade e a aceitação. Ok, vamos para o próximo. Alguns lembretes. E isso aqui eu acho que eu tirei daquele da Federação do Rio Grande do Sul, da apostila da FERX. Então, a entrevista, algumas coisas vão se repetir, mas é para a gente reafirmar aquilo que a gente está estudando. Então, a entrevista é facultativa. Ninguém obriga ninguém a fazer atendimento fraterno. Ela é facultativa, certo? De preferência sozinho, mas a gente vê que, de repente, a pessoa pode não estar bem, daí ela precisa que uma outra entre com ela.
Às vezes a pessoa não consegue lembrar do que ela conversa. Às vezes ela já está num estado mais ou menos alterado. Então é bom que uma outra pessoa vá junto, né? Para poder ouvir, às vezes nos ajudar a entender o quadro, certo? Então isso pode acontecer. E quando é com jovem e criança, a gente já conversou sobre isso. Tem que ter o responsável junto, certo? Então, lembrar que não é tratamento, é assistência espiritual. Porque a palavra tratamento, ela está ligada ao código médico. Como nós não trabalhamos com a medicina material, então essa palavra, Porque existem 2 artigos no Código Penal que tratam exatamente sobre isso. Primeiro, o 283, que é charlatanismo, que é anunciar cura. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, né? Mas assim, eu fui lá na casa espírita e eles me curaram. E aí, as pessoas vêm exatamente com a mesma ideia. Dizem assim, não é assim que as coisas funcionam. Jesus já ensinou, a tua fé te curou. Vamos usar Jesus. Usando Jesus, a gente não entra em nenhuma roubada. Então, o teu esforço, a tua mudança, a tua busca é que te libertou, não foi a Casa Espírita que fez isso. A Casa Espírita te deu os subsídios, te deu o conhecimento, te deu a oportunidade de fazer o bem, de repente, né? A pessoa quer se engajar em alguma atividade que a casa faça, né? Então, aquela oportunidade que ela está tendo, sei lá, no roupeiro do recém-nascido, na distribuição de alimentos, sei lá, qualquer coisa que a casa tenha e que a pessoa possa começar a fazer algo, isso também, para ela, é fundamental a prática, né? É onde ela também vai fazendo as mudanças dela. E no artigo 284, que é o curandeirismo. Dentro do curandeirismo tem o prescrever, gesticular e fazer diagnóstico. Tudo isso tem penalidade. Mas eles me disseram que era para fazer isso. Olha o roteiro que a pessoa quer. Não tem que dar roteiro para ninguém, eu tenho que dar roteiro para mim mesma, para a minha vida. E cada um faz o roteiro para a sua. Tá? E o entrevistador, ou os entrevistadores, não devem dar orientações mediunizadas. Trabalho de atendimento fraterno é consciente. É pleno, é que nem no passe, né? É consciente. O envolvimento espiritual, ele acontece sempre, é lógico, porque a gente está lidando com os 2 planos da vida. Então, eu tenho que entender que a proteção nunca nos falta. Agora, nada de estar em estado alterado, porque isso acontece só no trabalho mediúnico. Então, a gente tem que separar tudo. O que é evangelho no lar, o que é passe, o que é palestra, tudo separadinho, né? Então, a única vez em que eu estou em estado alterado, isso é estado mediúnico, é no trabalho mediúnico. Tirando isso, é sempre lúcido, porque eu sou responsável por aquilo que eu faço. Não posso jamais esquecer isso. Né? As minhas responsabilidades. O meu dever para com Jesus, o meu dever para com Deus, quando estou em atuação em nome deles. Certo? Próximo. Não devemos utilizar a palavra problema, porque pode ser que a pessoa não encare aquilo como problema. Então, a gente evita usar palavras que possam gerar mais uma minhoca na cabeça da outra pessoa. Então, como posso ajudar, o que te traz aqui, né? Sempre palavras que não criam essa ideia. Qual é o problema? Não tem problema, né? Como podemos ajudar? Então, dentro do como podemos ajudar, já facilita bastante o diálogo. Evitar dar opinião pessoal, que às vezes a pessoa quer a opinião da gente. Eu só posso dar a opinião da doutrina. O que a doutrina propõe? Na verdade, não é nem opinião da doutrina, é a proposição. Porque a doutrina não impõe nada, ela propõe. E você faz ou não, você busca ou não, você é livre.
falar com simplicidade, que era o que eu falei. Eu estou conversando com uma pessoa que não é da área doutrinária. Né? Diferentemente, se alguém me procurar para atendimento fraterno e for um colega, né, ou da própria casa ou de outra casa espírita. Aí é diferente, porque aí a pessoa sabe a linguagem, né? Então eu tenho que adequar a minha linguagem. Onde é que eu aprendi isso? Com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, não, desculpa, deixa eu ver. Ou Bezerra de Menezes, sim. Bezerra de Menezes dizia assim que quando você for fazer uma palestra, que você tem que adequar as palavras ao público, porque o público não é obrigado a saber as palavras que você sabe. E a mesma coisa no atendimento fraterno. As pessoas não são obrigadas a saber o que é desencarnação, as pessoas não são obrigadas a saber o que é isso, o que é aquilo, o que é perispírito, o que é nada. Você usa palavras com a pessoa que você sabe que não domina o teu campo linguístico dentro da área doutrinária. Então, você vai falar como o Evangelho nos ensina, com amorosidade, com afetuosidade, né, nos colocando no lugar do outro. A gente não precisa usar palavras que são da nossa linguagem dentro do movimento. Porque com os nossos familiares, por exemplo, que não são, muitas vezes, da área doutrinária, a gente nem ousa, porque senão vai entrar em atrito todo dia. Então, a gente usa a linguagem normal de convívio humano. Está dando para entender por quê? A pessoa não vai entender o que eu estou falando, nem o que eu estou propondo, senão eu vou ter que explicar cada conceito para ela. Imagina, quanto tempo que eu vou levar conversando com ela? Milênios. Porque nem a gente não domina as linguagens e os conceitos, imagina, né? Então, e não encaminhar para reuniões mediúnicas. Não interessa que a pessoa tem todo um quadro, né, que indique que ela é médium. Mas isso é a minha opinião. Vai que ela está num estado alterado ou psicótico. E eu não conheço os estados alterados psicóticos. Tem gente que vive em outro planeta, tem gente que vive uma vida paralela, entendeu? Como é que eu vou saber se isso é o natural ou se isso é o alterado dela? Aí me manda para a reunião mediúnica, ela pira o resto. Aí vira, não é da nossa alçada, não somos nós que decidimos isso. Com o estudo, com as mudanças, com as buscas, talvez, se ela for, a própria espiritualidade vai encaminhar ela. Né? Mas não assim, não por nossa caminhada. Próxima. Bom, alguns dos encaminhamentos que podem ser dados para a pessoa é explicar o funcionamento do centro espírita, e aqui uma coisa que é prática é a gente ter bilhetinhos, né? Então, por exemplo, se a pessoa se interessar, né, pelas palestras da casa, ali está o dia, ali está o horário, tudo certinho, né? Aí ele disse, não, mas eu quero só tomar paz. Eu falei, não tem como. Faz parte. As duas coisas fazem parte. Se a gente quer melhorar, a gente tem que ouvir o conhecimento e receber a ajuda energética. Esse negócio de só querer uma das duas, não vai dar certo. Até o conhecimento vai, mas se eu estou em desequilíbrio energético, eu vou precisar da ajuda energética também. Mas só a ajuda energética não vai mudar o meu jeito de pensar e ver o mundo. Eu preciso de conhecimento. Então, veja, a gente tem condição de argumentar. Com o conhecimento que nós já trazemos, nós conseguimos conversar com a outra pessoa para ela entender que as duas coisas fazem parte da ajuda. Né? É bom explicar o que é um passe, para ela não achar que é algo que é só estalar os dedos que está resolvido. Que ela vai precisar fazer a parte dela, para poder manter aquelas energias com ela. Que ela está recebendo energias do plano espiritual, através da pessoa que é o passista. Então, tem uma mistura ali, né? Então, ela tem que ser receptiva. Se ela não quiser a energia não vai ficar com ela. Por isso a importância do orar e vigiar. Então, isso é importante, porque tem gente que nem sabe como se comportar dentro da sala de passe. E sugerir, aí sim, ó, sugerir o evangelho no lar. Por isso que é bom ter os bilhetinhos de como é que se faz um evangelho no lar. Porque é uma proposta.
para que a casa, o ambiente dela do lar, também mude. Não adianta ela só mudar quando ela vai lá na casa espírita. Ela vai precisar mudar algumas coisas na vida dela também. E vai precisar convidar Jesus para a casa dela, que é o evangelho no lar. Né? Porque senão ela vai começar a associar, que nem no passado, que Jesus está em algum templo, quando ele está dentro do templo do nosso coração. Né? É Jesus todo dia, né? É ser Natal todo dia. Certo? Próximo. Então, sugerir o uso constante da prece, não da repetição de palavras, e isso tem que ficar muito claro. Por isso que é tão importante, de vez em quando, a gente fazer palestra explicando o que é um passe, explicando o que é o uso da prece, né? Que as pessoas não sabem, então é nossa função também explicar, né? Então, a prece, ela é um recurso terapêutico. E quando a pessoa passa a entender isso, muda bastante a forma dela agir com relação às preces. Ah, então eu não posso mais fazer prece decorada? Pode, não tem problema nenhum, mas desde que tu entenda o que tu está falando. Porque prece é compromisso. Né? Então, manter sigilo sobre as entrevistas, quer dizer, o resto da casa não precisa saber o que está acontecendo ali. Certo? O grupo de atendimento fraterno tem encontros e conversa. Aí é outra coisa. Se achar necessário trazer alguém que é da própria casa e que, de repente, conhece um pouquinho mais daquela temática e que possa, né, colaborar, é uma coisa. Mas é o grupo que se autossustenta, no sentido de ajudar e trocar experiências, né, porque estão ali, estão no dia a dia, estão cientes do que está acontecendo. Trazer todo mundo para dentro de uma discussão como essa, só quando o tema atendimento fraterno foi estudado de forma coletiva na casa. Aí é diferente, né? Mas essa de um ir trocando, aprendendo com o outro, aí tem que ser dentro do próprio grupo. É o grupo dando sustentação. É que nem a gente estudando qualquer obra, né? Seja o grupo que está estudando o Evangelho, o grupo que está estudando o livro do Espírito, aquele é um grupo. Ali dentro está se discutindo algumas coisas. Vai discutir com alguém que não está participando? Não tem muito sentido, né? Mas isso não quer dizer que de vez em quando não se possa fazer uma grande conversa fraterna com todos, né? Porque todo mundo pode frequentar o atendimento fraterno. Os próprios atendentes fraternos, de vez em quando, têm seus próprios problemas, e é bom conversar com alguém, né? Nós não estamos isentos, nós não somos super-heróis. Vão ter momentos que a gente vai precisar, sim, às vezes até se afastar um pouco, fazer todo um processo de harmonização para retomar a atividade. Tudo isso é humildade, simplicidade, e se aprende com Jesus. Assegurar que o trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Isso é fundamental. Porque às vezes a pessoa está com um problema do corpo, mas que é fruto do desequilíbrio. A grande maioria é psicossomática, a gente sabe, né? A grande maioria das situações são psicossomáticas. Então, é do desequilíbrio do espírito que está refletindo no corpo, e não o contrário. E só encaminhar para um outro centro espírita, no caso da pessoa morar muito longe. Às vezes ela veio porque ela está de férias, às vezes ela veio porque um parente trouxe ela. Mas, de repente, na cidade onde ela mora, tem. Então, só realmente, em último caso, porque senão a pessoa não consegue fazer todo o acompanhamento que ela tem que fazer. Aí, imagina, só pode vir uma vez por mês. Aí não vai dar certo isso, né? Quando, às vezes, a pessoa simplesmente não sabe que na sua cidade tem, nunca se interessou, foi de curiosa assistir uma palestra, né? E acabou se interessando. Isso acontece aos montes, né? Em Florianópolis, então, nem se fala. A quantidade de pessoas que frequentam a casa espírita só nas férias é absurdamente grande. Né? Agora, tem muitas pessoas que frequentam casas espíritas e que nas férias querem continuar frequentando. Aí é diferente, né? São caminhos, né? Vamos para a próxima. As entrevistas não devem coincidir com o trabalho público doutrinário, justamente para a pessoa poder ir
absorvendo devagarinho o conhecimento através das palestras. Isso é fundamental, inclusive para os trabalhadores, né, que, como eles fazem outras tarefas também, precisa da palestra também para o seu processo de harmonização. Daqui a pouco vai ir para o passe, né, daqui a pouco vai ter que fazer a palestra, ou daqui a pouco vai fazer ali a, a abertura dos trabalhos, ou o encerramento dos trabalhos. Então, precisa estar junto. A gente precisa de palestra tanto quanto qualquer outra pessoa. Alguns informes oportunos, vamos ver. Isso. Então, assegurar que o atendimento fraterno objetiva prestar-lhe o possível auxílio espiritual. Então, não é material. A gente viu lá a hierarquia das necessidades humanas, né? Então, nós estamos ali no espiritual. Explicando que, atendendo à orientação espírita e se esforçando nos procedimentos no bem, a pessoa conseguirá entender a causa das suas dificuldades e superá-las. Aí eu vou usar uma das bem-aventuranças ditas por Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Certo? E aí a gente usa a frase de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sou eu que vou aliviar? Não, quem vai aliviar são os ensinamentos de Jesus, são os ensinamentos da Boa Nova. Essa é a proposta da doutrina. Por isso, o Consolador prometido. Então, vejam como as coisas ficam muito claras à medida que a gente vai se apropriando da doutrina, em termos de conhecimento prático, não só teórico. Conhecimento prático, né? Então, o alívio das aflições vem quando eu começo a entender a causa. Porque, ao buscar a causa, eu passo a entender os efeitos. E aí eu vou buscar tratar a causa. E não querer que alguém faça isso por mim. Seguindo. Esclarecer que a frequência regular ao centro espírita, ela não é obrigada. Mas a frequência regular ao centro espírita é uma forma de manutenção do benefício da assistência espiritual. Então, mas eu não posso. Tudo bem. Tem alguma outra casa perto da sua, né, que você tenha mais disponibilidade? Tal dia da semana eu sei que tem. Ótimo. Entendeu? Porque isso também mostra para a pessoa que as casas espíritas são um conjunto. Certo? Então, ela não pode não pode frequentar aquela que a gente frequenta, não pode frequentar uma outra. A pessoa não está amarrada só porque ela fez um atendimento fraterno, né? Então, primeiro, o estudo da doutrina e a prática do bem, porque só o conhecimento e o amor esclarece e consola. Essas duas coisas, elas andam juntas. Eu preciso entender por que fazer o bem faz bem. E não eu vou fazer o bem porque eu tenho que fazer o bem. Eu sou obrigada a fazer o bem. Não, eu tenho que entender a importância do bem na minha vida. O bem faz bem para quem faz o bem. É essa a ideia, né? E quanto mais luz, mais possibilidade de iluminação. Isso a gente aprende no Conduta Espírita com André Luiz, né? Então, quanto mais eu me iluminar, mais eu vou conseguir servir de vagalume na vida de alguém. Vários vagalumes juntos dá quase um farol. Então, é ali na humildade, cada um fazendo um pouquinho, todo mundo, né, com a sua própria luz, juntando as luzes de todo mundo, dos dois planos da vida, eis que a casa espírita passa a ser um farol. Né? Então, vai juntando todo mundo ali no processo. Próxima. Todas as atividades realizadas no centro espírita são interligadas. Isso eu tenho que
entender perfeitamente, né? Lembra que eu falei, não existe coisa mais importante, menos importante. Não, são todas atividades onde uma auxilia a outra o tempo todo. Então, quando a pessoa adentra no espaço da casa, na recepção, ela já está sendo atendida espiritualmente, não está sendo atendida só materialmente. Durante o seu diálogo, ou na triagem, ou no atendimento propriamente dito, no carinho com a sua respectiva companhia espiritual, que a gente não está ali para tirar ninguém de ninguém. A gente está ali para desconstruir a ideia que existe um obsessor. Estamos ali para dar a ideia de que temos irmãos, que têm afinidades com os nossos pensamentos, palavras e ações. E que merece tanto carinho quanto aquela pessoa. Né? Porque senão, a gente reforça a ideia de que existe um daimon, um Lúcifer, que está perturbando a minha vida. Ah, os espíritos das trevas. Nós também já fomos o espírito das trevas. Tudo muda para aquele que quer mudar. Então, no momento em que eu passo a ver a minha companhia espiritual como fruto das minhas ações, epa, aí a coisa muda. Então, se eu não quero determinada companhia, eu vou ter que mudar. Se essa companhia, vai que ela gosta dessa minha mudança, ela muda também. Se ela não gostar, ela vai procurar outra. E é assim que funcionam as coisas. Para tudo, né? Para tudo. Então, se for, né, ou se quiser receber ajuda, ela também receberá ajuda através do tratamento nos trabalhos mediúnicos, né? Então, quando adentra na casa espírita, é todo mundo que é ajudado, não é só um, né? E nas demais atividades para as quais for encaminhada. De repente, a pessoa diz assim, eu gostaria de ser mais útil na parte social, né? Se a casa tiver uma ação social, sei lá, bazar, se ela fizer o roupeiro do recém-nascido, se ela fizer sopão, se ela fizer cesta básica, sei lá, às vezes a pessoa quer contribuir com alguma coisa. Coisa boa quando tem, né? Porque é uma forma, inclusive, de manutenção da casa, né? Muitas casas, às vezes, vivem exatamente disso, né? Certo? Seguindo. Bom, eu falei, né? Um encontro só dificilmente gera grandes mudanças. Na verdade, às vezes é o começo de uma grande amizade, né? Uma amizade com a casa espírita e com a causa espírita. Então, ela é começo do auxílio. A tarefa demanda tempo, paciência, tolerância e muita solidariedade. Por quê? Porque a pessoa pode ir, pode voltar, pode ir, pode voltar, pode ir, pode voltar. E isso acontece assim. Ai, mas eu te disse que era para você fazer não sei o que. Não, eu não disse nada, eu sugeri. O que a pessoa vai fazer vai ser de fora o íntimo dela, certo? Então, eu só dei a sugestão. A sugestão foi dada, a doutrina diz, nos traz essas propostas, e aí a pessoa toma a decisão por livre-arbítrio. Ai, mas eu não sabia bem o que eu estava fazendo. Tudo bem, começa de novo. Não é o que a gente faz a cada encarnação? Começa de novo. Todos os equívocos, começa de novo. Não adianta só ficar, né, na lamúria, na queixa. Não, tem que começar de novo e vamos lá. Próxima. Então, o acompanhamento é fundamental. Né? Então, tem que acompanhar, tanto individualmente, os esforços que essa pessoa está fazendo, atos e realizações de cada entrevistado para o retorno. Então, assim, ela volta para fazer atendimento fraterno. Qual é a primeira coisa a perguntar? Já conseguiu implementar alguma das coisas que foram propostas? Aí a pessoa vira para mim e diz assim, não. Aí eu digo o quê? As propostas continuam as mesmas. Porque se eu começar a deixar que, cada vez que ela venha, ela traga queixas e mais queixas e mais queixas, é porque ela vai transformar aquilo ali num consultório que ela acha que, né, ela não precisa fazer nada.
Toda vez que ela estiver engasgada, ela vai ali e desabafa. Toda vez que ela estiver engasgada, vai ali e desabafa. Tá, mas aí não está fazendo nada. Por isso que tem que ser bem claro, porque senão a gente vai ter algumas pessoas que a única coisa que elas vão fazer é sair de um atendimento fraterno e ir para outro, sair de um atendimento fraterno e ir para outro, sair de um atendimento fraterno e ir para outro, porque ela está achando que alguém vai resolver os problemas dela. E se a gente mantém, ó, a proposta é o quê? Ó, você tem conseguido orar? Tem feito exercício de respiração profunda, né, para aprender a oxigenar mais, etc. Você consegue fazer uma caminhada? Você consegue avaliar quanto de bênçãos tem recebido de Deus? Já conseguiu, de repente, fazer uma leiturazinha, né, criar o hábito de ler alguma coisa boa? Ou conseguindo assistir coisas boas? Começar a selecionar coisas. Então, você se fez um esforço? Não. Bom, então, exatamente, eu vou te dar as mesmas propostas, porque eu não tenho proposta nova nenhuma. E se ela for em todos os grupos, e todos os grupos fizerem a mesma fala, ou ela resolve fazer alguma coisa, ou ela vai procurar outra casa. Aí ela vai começar tudo de novo. Vai bater de atendimento em atendimento, atendimento em atendimento. Porque o que ela quer, a gente não pode dar. Ninguém vai poder tomar a decisão por ela. É ela que tem que tomar. Vamos para a próxima, então? Então, olha a importância de se reunir de vez em quando, né? Porque aí a gente começa a fazer a avaliação do trabalho. Dentro da avaliação do trabalho, o que a gente vai ver? Os resultados, a quantidade de pessoas, né, que estão conseguindo já implementar algumas coisas, né, e que aí sim, à medida que a gente vê que a pessoa está buscando, a gente pode propor outras coisas para ela também. Até um grupo de estudo, quem sabe, né? Mas aí é com o tempo. Não adianta querer atropelar, porque o que a gente observa é que muita gente chega com muita ânsia no pote, mas aí não concretiza nada. Porque à medida que ela vai começar a entrar em contato com uma coisinha chamada reforma íntima, autodescobrimento e educação dos sentimentos, ó, não é para mim ainda isso. Era tão bom quando eu não sabia nada disso. Já ouvi isso várias vezes. Mas não tem como, agora já sabe. Na verdade, não é de agora que sabe, né? Já faz bastante tempo, porque já passou por lides cristãs, então os ensinamentos de Jesus estão permeados em vários lugares. Só que a pessoa nega, né? Ela não assume, ela não quer saber de responsabilidade. Então aquele negócio vai indo. E a parte quantitativa foi exatamente isso que eu estava falando também antes, para poder distribuir tempo, pessoas, o número de atendidos. E aí a gente vai vendo também o quanto a gente está podendo colaborar ou não. E aí, com isso, a gente vai aprimorando a atividade. Mais pessoas vão entrando, mais pessoas vão participando, daí a gente consegue atender por mais tempo, né? Então, tudo vai sendo aprimorado, nada é fixo, né? Tudo é mudança. Mas tem que ser mudança sempre para melhor, né? A gente vai qualificando o trabalho através da avaliação, da troca de experiência, né? Próxima. Então, essa é uma das partes que mais acontece. Nós somos fruto disso aqui, cada um de nós. Integração, libertação. O assistido de hoje, ao longo do tempo e com o conhecimento doutrinário, candidata-se a ser trabalhador do amanhã, com a tarefa permanente da reforma íntima e vivência do amor. É exatamente a nossa base. Em algum lugar a gente começou. E se a gente já veio pronto, é porque a gente trabalhou na outra encarnação. Como a doutrina não tem tanto tempo assim, a gente não tem tanta encarnação de espírito assim. Por isso que para a maioria de nós ainda é muito difícil algumas coisas. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre se lembrando, porque a vigilância é fundamental. Porque estamos lidando com dois planos da vida e temos consciência que lidamos com dois planos da vida.
diferentemente de um grande número de pessoas que acha que está vivendo só num plano e não sabe de todo o processo que acontece em volta dela. Próximo. Bom, essa aqui é a última lâmina, tá? A próxima é a da bibliografia. Então, o centro espírita é um campo de trabalho, né, entre tantos outros, onde o Cristo espera a distribuição da sua misericórdia em prodigalizar, né? Eu tenho que distribuir a mãos cheias, né? Todos, todos esses seus ensinamentos. Todavia, a atividade de ouvir e orientar dialogando está presente em todo o lugar que nós formos. E aqui eu estou falando do diálogo propriamente, né? Então, o trabalhador espírita, ele é espírita em todos os lugares onde ele estiver. Claro que é mais fácil ser espírita dentro da casa espírita. Agora, eu sou chamada a ser espírita em todos os lugares, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente social, né? Pelas ruas, na padaria, no supermercado. Não tem. Eu não posso ter dupla personalidade, uma só para dentro da casa espírita e uma fora. Eu tenho que dar testemunho na minha vivência de que eu sigo os passos de Jesus. E aí eu não preciso nem falar nada. Pelas minhas ações, as pessoas perceberão se eu sou ou não cristão só de rótulo ou sou cristão na prática. Então, lembrando que o diálogo e a capacidade de ouvir, né, deve ser exercida em todos os espaços, onde ela seja necessária. Sendo assim, o atendimento fraterno é uma área de semeadura permanente. Então, só dentro da casa espírita, o atendimento fraterno, ele acontece basicamente desde a hora que a pessoa é recebida na recepção, que alguém vai dialogar com ela, alguém vai conversar com ela, ela poderá passar, então, pelo atendimento fraterno. O espírito que acompanha, né, ou que possa estar tendo algum tipo de interferência na vida dela, vai também receber ajuda. Às vezes a própria família está com algum quadro e ela pode vir a participar da irradiação, fazendo prece à distância. Então, tem vários caminhos aqui para ser assessorado nesse. Agora, esse trato fraterno, a gente vai estudando, que não pode ser só ali, né? Não pode ser aquela hora que eu faço ali dentro da casa espírita. Não, isso tem que se incorporar ao meu fazer. E aí eu vou tendo a companhia dos bons em todos os lugares. Aonde for necessário, porque a vinha do Pai é grande, né, gente? A gente vai ser utilizado, porque eles sabem que a gente age de boa vontade. Ó, ali tem alguém que pode orientar uma outra pessoa que está em desespero. E isso é fazer o bem sem ver a quem. Isso é agir como o samaritano da parábola. Que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu não posso ter comportamentos diferentes em lugares diferentes. Porque é sinal que a doutrina não entrou ainda, que ela está na superfície, que ela está na borda. Ok? E, para encerrar, a última lâmina, ela é apenas assim, onde eu me baseei para fazer essa tarefa, né? Então, eu sempre acrescento alguma coisa, porque sempre tem uma obra nova, né? Então, a gente sempre vai acrescentando alguma coisa. Então, a obra a mais recente que eu trabalhei foi essa do Marlon. Mas eu tenho uma obra que eu gosto muito de usar, da Joana, que é a primeira obra da Joana, que é Jesus e a Atualidade. Essa obra, ela tem que ser estudada, porque ela é a base de todas as obras que seguem depois da série dela, né? E como a gente lida com muitas pessoas no atendimento fraterno, com certeza a série psicológica da Joana ajuda bastante.
Porque quanto mais conhecimento nós tivermos do ser, mais nós vamos poder ajudar. Não que eu vou me tornar uma psicoterapeuta, não. Eu vou usar mais conhecimento doutrinário ainda a respeito da multiplicidade de dificuldades que o espírito tem. E isso ajuda. Ajuda a gente a se tornar mais calmo, a se tornar mais tolerante, a investir mais na reforma íntima. Porque as obras dela nos dão uma riqueza de informação muito grande. Então, Jesus e a Atualidade é a obra que inicia toda a série psicológica. E ali tem assim, ó, Jesus e coragem, Jesus e alegria, Jesus e algum tema, né? Então, e Jesus e desafios, né? Então, é uma obra riquíssima para se estudar e para ajudar, né? Então, fica a sugestão como uma obra, assim, de cabeceira, na verdade, porque ela não é uma obra para a gente ler uma vez, nem estudar uma vez só, ela é para ser relida, 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 por causa da profundidade, realmente, dos ensinamentos, ok? Então, fica aí a sugestão. Claro que sem o Livro dos Espíritos e o Evangelho, a gente nem começa a atividade, né? Já que são as duas obras que alicerçam o trabalho do atendimento fraterno. Porque trabalhar com obras complementares sem ter essas duas nas mãos, com bastante propriedade, as outras acabam não contribuindo tanto, porque eu não consigo enxergar a doutrina nelas. Por isso eu tenho que me apropriar tanto assim da doutrina, né, do corpo doutrinário. Que aí eu consigo ver em qualquer obra que eu ler, a doutrina ali, claramente. Certo? Espero, de alguma maneira, ter contribuído com esse momento. Agradeço a oportunidade que me foi dada, gratidão por ter lembrado de mim, né? E estou à disposição, certo? Contem sempre comigo para aquilo que eu puder ajudar. Lembrando que eu sou aprendiz, né? Como todo mundo, eu sou só uma colaboradora na Vinha do Pai. Então, agradeço muito a paciência de vocês, a interação, né? E sempre que precisar, eu estou à disposição. Muito prazer em ter conhecido a todos e um ótimo fim de ano para todos também, tá certo? Porque espírita não tem férias, né? Então, espírita tem trabalho. Para onde quer que a gente vá, a gente tem trabalho. E é tão bom saber disso, né? A gente ocupa o nosso tempo fazendo coisas que Deus espera de cada um de nós.